Bem-vindo à sua energia da semana. Para ativar essa energia, coloque essa frase nos comentários e salve o vídeo para caso você sinta a necessidade de acessar essa energia na semana devido a alguma situação, fica fácil você achar. Bora lá? Leveza não é falta de profundidade, é sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. Leveza não é falta de profundidade, é sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. Beleza não é falta de profundidade, é sabedoria de quem já enfrentou o próprio escuro. E o que eu sinto que eles mandam de mensagem aqui é uma semana que você tem que se mostrar, que você tem que aparecer, que você não tem que se esconder. Mas você tem que saber fazer esse processo, tá? Você tem que ter a sensibilidade, o toque, a leveza para que você atinja o resultado que você vai precisar, tá bom? Porém, vamos ver como essa energia dilui na semana. Mas já pensa sobre isso. Bora lá? Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos. Afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Vale Aquino. Bem-vindo ao meu canal. Aproveito para convidar vocês a conhecerem meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, onde a gente tem uma leitura com energia geral coletiva na força do pentagrama, e o Mais Uma Tarô Corre Gira, onde os guardiões pedem para fazer o corre para chegar uma mensagem de orientação e direcionamento para quem está precisando, ok? Se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha, porque aqui você vai achar energias diárias para seu signo, tá bom? Reforçando que é importante pegar o que ressoar, o que não ressoar, solte para o universo, combinado? E se você sentir no seu coração de ajudar o canal, tá? Aqui no canto esquerdo tem um QR Code para você fazer um Pix, qualquer quantia que você consiga fazer e queira ajudar. Ficamos extremamente gratos, combinado? Se você não conseguir escanear o QR Code, tem na descrição do canal também, tá? Mas o e-mail é maisumatarô@gmail.com. E consultas particulares também tem o site, tá bom? Mas bora iniciar a energia da semana de vocês? Vem comigo. Libra, segunda-feira, seja honesta com você. Enquanto você não ter essa atitude com você, Libra, né? É realmente iniciar esse processo. Você não sai das situações de embaraço e dificuldades que você se coloca, tá? Porque é aquilo, você tem que levar as coisas com mais leveza, que é a energia da semana. Você tem essa sabedoria, porque você já passou por coisas e situações nas quais você não precisa mais se sujeitar, tá? Então, você precisa ser mais leve, se cobrar menos, se sujeitar menos, realmente iniciar atitudes, colocar atitudes em práticas, se priorizando. Isso de maneira leve, não de maneira brusca, porque isso é que vai te trazer o equilíbrio necessário. Porque se eu ser honesta de maneira pesada, de maneira bruta, vai sempre te remeter para algo muito pesado, algo muito escuro que você já passou. E você tem que levar isso de maneira mais leve. Você tem que quebrar esse cordão com o que é pesado, sabe?
A leveza tem que passar a fazer parte do seu dia a dia. Então, se você está tendo muito essa questão de autocobrança, tudo muito a ferro e fogo, muita crítica, muito julgamento, corta isso. Traz leveza para sua vida. Porque daí você está sendo honesta com você não está gastando sua energia onde não deve. Isso vai te tirar de cada situação que você vai falar, porque eu não fiz isso antes. Libra, terça-feira, não da magia do Rupi. É um dia que vai exigir coragem para você fincar esse não. Por quê? Algo vai ser mostrado para você. Tá? Porque até então, tava parecendo que tava tudo bom, tudo muito belo, tudo muito fluido, bom demais para falar a verdade, sabe? Mas não é uma visão real, entende? Então é como se uma magia fosse quebrada, como se o espelho quebrasse e a verdade fosse revelada. Tá? Mas isso te trazendo benefício, te trazendo iluminação, te trazendo clareza, tá bom? Por quê? Faz você perceber algo que estava oculto, que não estava se mostrando do jeito que era, tá? Então, não tome decisões hoje, ou diga não para alguma situação que veio acontecer que você percebe que isso se encaixa, tá? E pediram para dizer aqui, né? Por que você não se enxerga do jeito que você tem que se enxergar? Por que você não se aceita, você não se assume do jeito que você é? Por que você faz que falta essa percepção? Você se olha no espelho e não se enxerga realmente a potência que você tem de renascer, de retomar as rédeas, de iluminar a sua vida, o seu caminho, de fazer as coisas acontecerem. Você não precisa usar essa máscara. Tenha essa percepção, não se engane. Tá bom, Libra? É sobre isso. Libra, quarta-feira, é na queda que o rio ganha força e se transforma em cachoeira. Cuidado para você não se sentir ou estar atraído por uma situação que no fundo é uma cilada. Bi, não corre que é uma cilada. Porque você está depositando muita emoção, muito sentimento com relação a essa situação, porque tem algo que está sendo feito, está sendo manipulado, que está sendo movimentado para te manter atraído com relação a isso. E no fundo não é próspero, tá? E é aquilo. Coloque leveza nesses sentimentos. Porque é aquilo. Nem toda cachoeira ela tem uma queda de água forte. Ela tem a leveza, que é o que apareceu na energia da semana, né? Mas isso não quer dizer que ela não é funda. Então, provavelmente da pessoa que você está lidando ou da situação que você está lidando,
por mínimo que seja o sentimento que você está colocando, essa pessoa ela tá te sugando ao máximo. Ela tá usando isso para te manter presa, para te atrair, para você achar que você tá tendo reciprocidade. E você já tem a sabedoria, você já passou por isso. Então tira o emocional e põe o racional. Resgata isso. Tá? Porque tem horas que é melhor a cachoeira vir com aquela força, realmente dar aquela queda que lava a alma e que transforma, né? Mas que te leva para um fundo real de transformação, do que essa cachoeira mais suave, que dá a impressão que não tem perigo, mas tem perigo. Então, coloca o racional na frente. Porque muitas vezes as pessoas colocam a vida em risco por pensar assim: ah, essa queda da cachoeira não é tão forte, não é tão perigoso. Cuidado. Libra, quinta-feira, finalize o ciclo. Duas situações que já mandaram direto a reto aqui. Primeiro, relacionamento. Finaliza. Principalmente se essa pessoa não te mostra para o mundo, porque tem um motivo. Que ela tá te escondendo. Sabe aquela coisa que ela não quer te mostrar? Não, vamos ficar em casa. Não, não vamos em lugar nenhum. Não, ainda não é hora de assumir. Sabe essas coisas? É aquilo. Pegue as situações que estão acontecendo na sua vida, nas áreas da sua vida, e coloque leveza. Você já passou por isso, você já passou pelo lado escuro, e você tem o discernimento de como agir. Não se engane. E a outra situação, tá? De finalizar o ciclo, que a gente falou de relacionamento, né? Amoroso, mas também trabalho, amigo, família, tá? Porque aquela pessoa que nunca te dá os méritos, que nunca reconhece o que você fez, o quanto você participou, o quanto você ajudou, que os louros vão só para ela. Ela te exclui, ela te apaga, ela não te dá os créditos necessários. Aí, a partir do momento que você finaliza, as coisas começam a acontecer independente da situação. Sabe por quê? O outro lado não vai ter mais você. E aí você começa a se mostrar para o mundo. Você para de se esconder, né? Aqui, ó. A mão tampando o rosto. Você já enfrentou? Isso daqui é o de menos. Você faz com o pé nas costas. Isso faz você se firmar, você se posicionar. Então, não se sujeite, tá bom, Libra? Libra, sexta-feira, mantenha sigilo. Você vai tomar decisão com relação a algo extremamente importante que quebra um padrão. Quebrar padrões aqui, adapte ao que você tem de conceito de padrão para você. Usarei um exemplo fácil para todos entenderem, porém adapte, ok? Você por um acaso percebe que você é homossexual, você não é hétero. Você está quebrando um padrão de crenças da sua família. Não é hora de contar. Entende? Você vai saber o momento certo de expor isso, tá bom? Porque isso precisa ser construído, isso precisa ser estruturado, isso precisa ser firmado, isso precisa ter uma base. Um outro exemplo de quebrar padrão. Vocês, casal, independente, tá, de sexo, não podem ter filho. Então,
ou vai num banco de sêmen, né, de óvulos e faz uma inseminação, tá? Ou faz uma barriga de aluguel. Vocês estão quebrando um padrão que as pessoas ficam chocadas, às vezes, né? Não conta nada pra ninguém, entende? Então, essas coisas que você entende que é um padrão, muitas vezes até cultural, social, principalmente enraizado no grupo que você vive, tá? Não é hora de contar porque não tá estruturado, não tá firme, não tá organizado, não tá muito bem alinhado, talvez até entre as duas partes, que precisa de um tempo para se firmar, para ganhar força, ganhar estrutura, para aí então sim isso ser jogado ao vento, tá bom? Então fique esperto. Libra, sábado. Nas maiores dores estão as maiores lições. É aquilo. Você já enfrentou o próprio escuro. Lembra, Libra? Porém, você não tá levando as coisas com leveza. Cadê sua sabedoria? E principalmente aqui, cadê seu amor próprio, Libra? Recado direto da sua guardiã aqui, da sua mentora. Aí adapte, tá? Da sua guia, porque foi o que eu falei em outra leitura. Aqui a gente tem a energia das malandras, das navalhas, das bruxas, das pombogiras, todas presentes nas energias desse mês, tá? Mas, se você tá passando por isso de novo, é porque você não aprendeu a lição do alto amor, da autocompaixão. Você não se conhece o suficiente e por isso você se sujeita ainda. E elas estão cortando isso o quanto antes para que você não sofra. Mas é chegada a hora de aprender o que precisa ser aprendido, né, Libra? Até quando você vai ficar se sujeitando para não ficar sozinha, para não ficar sozinho? Antes só do que mal acompanhado, né? Mesmo acompanhado, é sempre você em primeiro lugar. Porque muitas vezes o outro não tá pensando no você, não. E me veio aqui a questão da utilidade. Busca aí, Liturgia do Tempo, do Padre Fábio de Mello. Vídeo maravilhoso, com aprendizado excelente. Você vai entender. Libra, domingo. Buscar ajuda é um ato de coragem e autocompaixão. E escuta. A Fia já sentou num banquinho para escutar os próprios pensamentos e cuidar deles com muito amor? Então, Fia, esquenta um café e começa a prosear com voz missê. Libra. Estão reforçando bastante essa questão de você voltar a acessar essa sua sabedoria, principalmente na questão do auto-amor, de pensar em você, fazer as coisas por você, não se sujeitar, não se esconder do mundo, levar as coisas com mais leveza, porque é muita cobrança. E não é porque você vivenciou que as outras pessoas vão fazer exatamente o que você fez ou vão entender o que você já passou e vão amenizar contigo, sabe?
Não, é cada um por si, infelizmente. Entende? Então, você tem que resgatar essa leveza, essa sabedoria. Tenha coragem. Escuta, você sabe que sua cabeça tá falando, sua intuição tá falando, tá berrando. Pra você se priorizar. Você ser honesta com você, que foi a energia que também abriu a semana. Porque tem horas que parece que você esquece. E é onde você se coloca em situações de dificuldade de novo. E depois não adianta você falar assim, putz, sabe? Colocar a mão assim na cara de novo. Porque você não se escutou. Sua intuição te alertou. Tá? Então tenha coragem. Né? Se for o caso, busque ajuda. Mas você não precisa se sujeitar não às coisas. E leve a vida mais leve, não se cobre tanto. Não queira que as pessoas tenham as mesmas atitudes que você teve ou que elas entendam o que você passou, o que você vivenciou. Não, esse conhecimento é seu. Tá na sua cabeça, na sua sabedoria, na sua intuição. Tá? Então busque ajuda num primeiro momento aí. Se você vê que não tá funcionando, busque ajuda profissional. Tá bom? Mas é importante para você não retroagir, para você não voltar a se esconder do mundo. Porque você tem um mundo inteiro aí pela frente. Tá bom, Libra? E cuidado com as pessoas. Tá? É sobre isso. Não se engane achando que porque é uma queda pequena, que não é perigoso, que não machuca. Às vezes todo dia passando por algo pequeno machuca muito mais do que ter aquela decepção grande que você já passou aqui, ó. Por isso que você está retrocedendo, que dá a impressão que o impacto não é o mesmo, né? Tá sendo pior, então cuidado. Tá bom? Essa foi a leitura semanal de vocês, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.